Sejam muito bem-vindos a mais um de nossos encontros semanais. E hoje traremos de volta o segundo filme da nossa série de conspirações. Da última vez falamos de Bruce Lee, agora falaremos de alguém mais recente. Um cara que também marcou uma geração, uma lenda que pudemos acompanhar de perto. Estou falando de Paul Walker. Quem nunca ouviu falar em Velozes e Furiosos? Quem não lembra do famoso Brian ao ver um Mitsubishi Eclipse ou um Nissan Skyline? No entanto, sua morte prematura no dia 30 de dezembro de 2013, em um trágico acidente de carro, em Santa Clarita, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Paul ocupava o banco dos passageiros. Seu amigo Rogers, de 38 anos, pilotava o carro e também morreu no acidente. Esse assim chamado acidente deixou muitas questões no ar. Teria mesmo sido apenas um acidente? Analisaremos os fatos e assim tentaremos chegar a um possível motivo. Claro que o objetivo desse vídeo não é afirmar e nem provar nada, apenas iremos raciocinar juntos. Veremos agora um pequeno vídeo que mostra Paul 30 minutos antes de seu fatal acidente. Paul e Rogers estavam num veículo Porsche Carrera GT, que segundo as informações iniciais, poderia estar com problemas mecânicos. Mas isso logo foi desmentido assim que a perícia do carro foi feita. E a conclusão foi que estava nas suas mais plenas condições de uso. O fabricante do veículo, a empresa Porsche, tentou se justificar alegando que Paul e Rogers estavam acima do limite da via, que era de 72 km nesse caso. Segundo a Porsche, eles estavam a 149 km, além de usar pneus com mais de 9 anos de uso. Porém, a viúva de Rogers está processando a fábrica e desmentindo todas essas informações, pois segundo ela, o carro apresentou sem mais nem menos problemas em uma peça da suspensão, o que jamais poderia ter acontecido, já que a própria propaganda do carro diz: o Porsche Carrera GT é o mais próximo que chegaremos de um carro de corrida. Diz a viúva: este carro tem todas as desvantagens de um carro de corrida. Porém, proprietários desse modelo de veículo já alertavam desde 2004 em cartas dirigidas ao fabricante. Nessas cartas, os donos relatavam que era inaceitável que um carro dessa categoria, onde o cliente visa esportividade, não tivesse a gaiola de proteção e um tanque de combustível revestido como nos verdadeiros carros de corridas, presentes inclusive em alguns dos concorrentes do Porsche Carrera GT. Além disso, a viúva de Rogers diz que seu marido e Paul não estavam a 149 km, mas sim a 88. Na minha opinião pessoal, que já sofri acidente de moto e carro, posso dizer que um carro desse porte não se espatifaria daquela maneira, com míseros 150 km que fosse ainda assim. O sistema de freio de um Porsche é composto de uma cerâmica chamada PCCB. É mais leve que os freios convencionais e extremamente sensível. O Porsche Carrera pode desacelerar de 160 km até a parada total em apenas alguns metros. É no mínimo absurdo acreditar que foi apenas acidente. Se esse realmente for o caso, devemos avisar os milionários que não comprem mais Porsches e prefiram Golfs quadrados ou Opalas aqui mesmo do Brasil, pois estes oferecem muito mais seguranças com seus poderosos freios a tambor. E para provar isso, mostrarei um vídeo com um acidente gravíssimo com esses carros. De um amigo nosso que mora lá na Vila Formosa, que conhece a gente, me ajudou a abrir a porta. Foi a hora que eu desci, tentei ajudar os meninos, e os meninos iam trabalhar, os meninos ficou só eu ajudando os meninos. Não aguentei e acabei desmaiando. Você estava no carro prata, junto com outros 4 amigos, e na hora você percebeu que o César, que estava no banco do passageiro na tua frente, não estava ali. Não estava mais lá. Ele voou do carro? Ele voou do carro, não estava mais lá na frente. Foi aí que foi a preocupação, né? Falei, cara, cadê o César? Estava junto com a gente, agora ele ia me levar junto com os meninos lá e não estava mais lá. Aí, uma batida fortíssima. Foi muito forte, foi muito forte. Muito forte mesmo. Quando você saiu, você viu o César? Quando eu saí, aí eu vi o César. Aí eu vi o César. Fernanda Burger, eu tenho uma pergunta para o Alessandro. Quantos pontos ele levou na testa? E mostra o estado em que ficaram os carros, porque o Alessandro, ele escapou praticamente ileso desse acidente. Claro, ele bateu, se machucou, chegou a desmaiar, inclusive. Foi. Mas olha o estado em que os carros ficaram nessa batida diferente. Quantos pontos ele levou na testa aí? Foi.
Então, eu acabei não contando, mas pra mim é 16 pontos, né? Eu acabei não contando que eu prefiro não ficar olhando, né? Porque eu já acordei, minha cabeça estava maior ainda, mas levei uma boa quantidade de pontos, sim. Ô Alessandro, costuma ter Fora os pés também que tá machucando, eu tô ainda andando meio... Os pés também. Ô Alessandro, conta pra gente Sim. o local onde aconteceu o acidente, nessa avenida, que avenida que é, e se costuma acontecer racha. Porque outro dia eu fiz uma reportagem aqui pro Cidade Alerta sobre o mapa dos rachas em São Paulo. Tem algumas avenidas que todo mundo sabe que tem racha, que tem confusão. Vejam também esse outro, o Camaro que não paga nem as rodas de um Porsche, veio em muito mais velocidade que Paul e Rogers bateram. O Camaro bateu em outros carros, ferindo fatalmente as vítimas. E sabe o que aconteceu com o cara do Camaro? Simplesmente nada. O cara se levantou e foi embora para livrar o flagrante. O que eu quero dizer é que tem tanta diferença entre um Camaro para um Porsche GT quanto de um Fusca para um Fuso. O que eu tô querendo dizer com isso é que eu particularmente não acredito que aquilo foi apenas um acidente. Os Estados Unidos é o país que mais espiona no mundo, inclusive seus cidadãos. Lá tem câmera em todas as esquinas. Como pode então estas imagens que vou exibir ser a única coisa que a polícia tem para a investigação? Deem bem uma olhada junto comigo. Observe essas estranhas marcas de pneu na frente do acidente. Por causa dela, levantou-se a hipótese de que Paul e Rogers poderiam estarem fazendo um racha e haveria um suposto segundo veículo no acidente. Mas para mim isso aí não passa mais do que uma simples palhaçada, pois se eles estavam, por que eles não pegaram as câmeras de outros locais e conferiram? De onde Paul saiu, que era um evento beneficente que o mesmo fazia, até esse lugar onde aconteceu o terrível acidente, existe uma boa distância. Então seria essa a única câmera que existia em toda essa área. O país mais espião do mundo só conseguiu essa imagem, péssimo ângulo. Será mesmo isso real? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, amigo, vai ali naquele xizinho, fecha esse vídeo e pode colocar sua meia para esperar o Papai Noel. Talvez você esteja certo e ele chegue mesmo. Outra coisa estranha é o estado que o carro ficou. Não dá para entender como um carro queima tanto em um país de primeiro mundo. A maior potência mundial. Os bombeiros demoraram 2 horas para chegar? Não. Segundo algumas testemunhas, os bombeiros estavam lá em menos de 15 minutos. E já deu para o carro ficar desse jeito? Será mesmo? Ou será que as afirmações dos conspiracionistas que dizem que o carro tinha uma bomba faz mais sentido? Bom, muitos blogs têm várias e várias teorias, porém uma me chamou a atenção. Vou ler um pequeno trecho da história. Acontece que eles foram traídos e alguém sabotou os freios e as rodas de seu carro para que eles não funcionassem depois de uma certa velocidade. Bom, para mim isso faz mais sentido e digo que acredito na possibilidade de uma pequena bomba. Vamos ver esse vídeo juntos. Escutaremos uma pequena explosão. Pull over. We don't, but we came from the same area. Is that, what car is that? Ferrari, dude. Dude, go away, it's gonna blow up. Dude, the He guy's died. in there. He died. Go! Drive away, it's gonna blow up! Drive away! Drive over there. No, we're fine here. It's not gonna. Dude.
Don't get him hot. Ouviram? Repetirei para quem é meio surdo. Dá para escutar uma pequena explosão claramente. Get away, it's gonna blow up. It might blow up. Just. I can't. The car is in half. I can't tell if there's someone in there. Someone, he's dead. Yes, there is someone in there. And I'm sorry, what was your question? Claro que isso pode ter sido um tanque de combustível, mas pelo estado de destruição, eu não acredito que tenha sido só isso. O laudo da causa da morte de Paul e Rogers diz que Roger morreu na hora da colisão e Paul sobreviveu. Porém, por não ter sido tirado do veículo rapidamente, morreu devido às queimaduras. No vídeo percebemos que, na hora da colisão, pessoas correram para salvar, mas o fogo era tão intenso que não conseguiram se aproximar. E por isso, muitos analistas de imagem já afirmaram que o carro já vinha pegando fogo antes da colisão. Veremos agora o vídeo que levou esses homens a chegarem a essa conclusão. Vejam a quantidade de fumaça que vem. Dá para ver claramente na imagem que o carro já vinha pegando fogo. Para quem ainda insiste em dizer que não, eu separei aqui as imagens. Prestem bem atenção nessa primeira. Veja que o carro vem aceso. Olha a segunda para comprovar. Apenas agora na terceira é que existe a colisão. O carro já estava em brasas. Para mim já está muito claro. Algo podre aconteceu. Mas por que motivo fizeram isso? E quem seria o mandante? Mostrarei agora um filme no qual o próprio Paul fez quando mais jovem. O nome era The School, Sociedade Secreta aqui no Brasil. Isso não é teoria, é fato. Essa sociedade existe, todos os presidentes americanos participam dela. Os jovens são selecionados pelo seu QI e desempenho nos esportes, e muitas vezes também pela aparência. Nesse filme vemos a luta de um jovem para sair dessa comunidade, depois dela matar um amigo seu jornalista que tenta revelar o segredo da tal sociedade. Todo ano, em algumas ligas universitárias, um grupo de elite de alunos é selecionado para fazer parte de sociedades secretas. Diferentemente das fraternidades, estas sociedades escondem seus atos conforme moldam os líderes do futuro. Pelo menos 3 presidentes americanos fizeram parte delas. O maior poder sempre esteve em uma sociedade secreta. Numa distribuição Europa Filmes. Sociedade Secreta. Parar! Quebrou um remo dos Bulldogs. Isso pode complicar a remada deles. Vamos observar como eles se saem. 1, 2, 3, vai! Agora! Remem com força! Com garra! Vamos lá, com garra! Perderam um homem. A chance deles acabou. Inacreditável! Mesmo com um homem a menos, eles vão com tudo! Que superação! Que garra! Vamos lá! Vamos mostrar pra eles! Os outros estão atrás deles? Mas levaram um não. Ou ele não quer fazer parte de uma sociedade secreta, ou está esperando o nosso convite. A gente bebe até cair, vai remando por aí. Está pronto para renascer? Quem é? Você tem 40 segundos para chegar até o orelhão. Ô, Lucas! Ei, peraí! Onde arrumou esse negócio? Levante e cale a boca, Mandrake. Desculpa, senhor monge. Parabéns, Scrooge. Sou o juiz Little Mandrake e, em nome do conselho, eu o solto. Em qualquer relacionamento, há sempre alguém para confiar, que sempre vai ajudá-lo em todas as horas. Uma alma gêmea. Minha alma gêmea é o senador Ames Leverty, da turma de 72. Em nossa sociedade,
como na vida, terão prazeres, mazelas e às vezes terão dor. Mas diferente da vida, a conexão entre vocês será eterna. Vamos selar a união entre vocês. E o mais importante a ser lembrado: nossas regras valem mais que as regras do mundo exterior. Acima de tudo, um escudo. Acima de tudo, um escudo. Muito bem, cavalheiros. Parabéns. Como presidente da Ordem dos Skulls, em nome do Conselho e de 322 membros ao redor do mundo, eu lhes dou as boas-vindas. Bem-vindos ao lar. Mas por que matariam Paul, que atualmente era a galinha dos ovos de ouro de Hollywood? Não podemos ter certeza, mas um texto muito interessante aqui na internet diz que eles estavam prestes a expor uma conspiração, onde as vítimas do tufão iriam receber o prototipo de uma droga de controle de natalidade, escondida entre os suplementos médicos e alimentos, que seria enviado dos Estados Unidos ao país atingido. Paul Walker e seu amigo tinham em mãos uma gravação incriminadora. Na hora do acidente, eles estariam a caminho para se encontrar com um aliado que iria ajudar a Paul a entrar em contato com as pessoas certas para impedir que os medicamentos legais fossem enviados juntos com os suprimentos das vítimas do tufão. Essa teoria faz muito sentido se levarmos em consideração que Paul estava fazendo um evento beneficente justamente para essas tais vítimas. Além disso, ele também fez um filme, muito bom por sinal, o qual eu recomendo. O filme se chama Ouros. Aqui no Brasil se chama Contagem Regressiva. Dizem que Paul se sensibilizou muito com as vítimas do tufão. Nunca saberemos se essa teoria tem algum fundamento e se não passa apenas de um pensamento que não se pode provar. Mas o que sabemos de fato é que esse cara merece nosso respeito, porque ao morrer, várias pessoas começaram a aparecer, revelando que Paul praticamente sustentava Claro que nem sempre dava certo. Mas quando dava, era simplesmente demais. Como foi essa? O diretor disse que teve medo de deixá-lo fazer, pois se errasse, poderia machucar os figurantes que estavam ali. Então Paul teve que treinar bastante e fazer 5 vezes seguidas sem errar na frente do diretor. O cara era foda. The bottom line is to get the coolest shots, you gotta be behind the wheels. Yeah, well, what I wanted to do was I wanted to make sure that in these driving shots that I could maneuver the camera around the car actually moving, see the characters doing the action. I want a faster one. Paul's pretty much a professional driver. Go! He's always been a hot rod kind of guy. 3 weeks before we kicked off with principal photography, and the whole race car driving school was called a bonding experience, which just kind of put everyone at ease. You know, that's why he's got us out here doing this. He wants to make sure, you know, that we could stick our marks and doing that sort of thing. In that corner over there at the end, you're too close to the right-hand side. Come all the way to the left. Break a little later too, probably then. Good run. Keep some faster now.
car has so much power, you got to wait a long time before you can get in it hard. But you'll see. And this is a four-wheel drive. It might tend to slide in the back a little bit, kind of like you did in the Mustang. That's how we do it in Sunland, Tujunga, California, right there. What's difficult about this car is it's right-hand drive. So it's a whole little coordination thing going on with shifting gears. It's really learning how to control the slide. There's a fine line between being out of control and being in control of the car. Just because, you know, the car is sliding out on you doesn't mean that you are necessarily out of control. Go! I wanted a race. I mean, you know, Paul, we had to do everything we could to keep him out of the driver's seat. And a lot of times when normally with stuntmen would do things, but there's a particular shot in the movie after he wins the big first race where he actually power slides right towards camera. And there was a lot of discussions on the set whether it was going to be safe for him to do it with all of us there. And he assured me that he could do it. You got the control, so just now see if you can bring it in a little deeper into the box. We let him do it. It's one of the best shots in the movie. On days like this is when you really check yourself and you go, am I really getting paid to do this? It just doesn't seem. Bom, pessoal, aqui termino mais um de nossos encontros. Obrigado de coração por estarem se inscrevendo. Fico realmente muito feliz. Um abraço e até a próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.